Oi, eu sou Tainara Bittencourt Madruga, graduanda em História Bacharelado pela Universidade Federal de Rio Grande. E esse vídeo tem como objetivo explicar um período muito importante na história brasileira, período que chamamos de República Velha, que vai de 1889 até 1930. Esse período começa com o fim da monarquia e a proclamação da República, em 1889, onde, a partir desse momento, o militar do exército, chamado Marechal Deodoro da Fonseca, ascende ao governo, em caráter provisório, e também é feito uma nova Constituinte em 1891. A partir dessa Constituinte, ficam determinados alguns pontos, que serão o período de tempo que cada governante terá para ficar no cargo, e também quem serão os eleitores, a maioria homens acima de 21 anos e alfabetizados, excluindo uma grande parcela da população brasileira, e também a forma como esse voto será feito, aberto e em voz alta. Em um segundo momento, nós teremos a República Oligárquica, que vai cumprir os interesses das elites brasileiras, principalmente as elites ali do eixo Minas Gerais e São Paulo, ligadas ao café, formando o que conhecemos como o período de República Oligárquica. O primeiro momento será conhecido como República das Espadas, pois ele se sucederá por governos militares, primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca e segundo o Marechal Floriano. A primeira eleição aberta será eleito o primeiro presidente civil, e a partir desse momento nós inauguramos o que é conhecido como República Oligárquica, pois terá o caráter de cumprir os interesses das elites, principalmente os cafeeiras, e esse voto aberto formará o que conhecemos no Brasil como coronelismo. Como grande parte da população da época estava ligada à zona rural, a trabalho em fazendas e em zonas cafeicultoras, esses coronéis, coronel é um título que é dado a partir, o civil adquiria ele, e se tornava coronel, e eles serão obrigados a votar naquele candidato que o coronel determina, o que nós conhecemos como coronelismo. Essa república oligárquica, ela se dará principalmente com o interesse de dois estados que tinham muita representação no cenário econômico brasileiro, que serão São Paulo e Minas Gerais, o que também será conhecido como República do Café com Leite, pois ora assumirá um governante indicado pelo estado de São Paulo e outra pelo estado de Minas. O coronelismo será o meio de favorecer essas duas regiões, pois como a grande parcela da população se encontrava morando nesse território, então eles eram obrigados, o que nós chamamos de voto de cabresto, a votar no candidato indicado pelo coronel. Esse coronel automaticamente teria representação política no seu governo de estado, e esse estado poderia influenciar na presidência, o que depois voltaria como benefícios para quem estava ligado a esse sistema. Durante esse período, nós também podemos observar os movimentos sociais, como grande parte da população sendo excluída, e não sendo reconhecida e nem tendo seus direitos adquiridos. Nós podemos reconhecer muitos movimentos e até insurreições, como movimentos messiânicos, como a Guerra de Canudos, a Revolta do Contestado, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. A Guerra de Canudos, ela acontece em 1896, lá no sertão da Bahia, onde uma grande parcela da população se reúne como forma de fugir da fome e da falta de moradia, onde o líder Antônio Conselheiro,
onde Antônio Conselheiro, como um messias, né, surge como um messias ali daquela população, constrói um vilarejo que vai ficar por quase 10 anos, né, em guerra com o governo brasileiro, até que consegue destruir essa localidade, matando todos que residiam lá. A revolta do Contestado, ela acontece ali entre a divisa de Paraná e Santa Catarina, que até então, né, não existia bem determinado que era parte de cada estado, então por isso que se chama Revolta do Contestado, onde a população local vai ser retirada dessa localidade, desse espaço, para construir a ferrovia, que vai ligar a região sul até São Paulo. Então, as pessoas vão ficar incomodadas e vão reivindicar esse interesse. E, mais uma vez, sendo reprimidos fortemente pelo governo da época, né, que vai se dar em 1912. No Rio de Janeiro, nós podemos ver a Revolta da Vacina, que acontece em 1904, quando, de forma eugenista, né, o governo decide que a população tem que ser vacinada, de qualquer forma, porque a população pobre é que seria responsável pelas grandes epidemias e pelas doenças que matavam a grande população na época, fazendo com que grande parte dessas pessoas que ocupavam o centro, principalmente os ex-escravizados pobres, né, que moravam em cortiços, fossem expulsos, fugissem desse local, e também com medo da vacina, pois a vacina na época não é como nós conhecemos hoje em dia. Ela era, né, da mais a mídia, fazia um grande trabalho contra, fazendo propagandas negativas. E isso gerou uma grande revolta, uma grande resistência da população em se vacinar, pois acreditavam que o governo queria as matá-lo, porque até então o governo não fazia nada pela população, apenas os reprimia e os massacrava. E em 1910 nós temos a Revolta da Chibata, que é a insurreição dos marinheiros negros, né, contra os baixos soldos, os castigos violentos e também pela falta de reconhecimento. Eles tomam um navio e colocam a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em estado de sítio, né, sob ameaça, e aí contra todas essas violências que eles vinham sofrendo. Um dos grandes nomes que a gente reconhece nessa revolta da Chibata é o João Cândido, que foi o líder, pois ele já tinha tido contato com outras marinhas estrangeiras, né? Ele que era filho de ex-escravizados. E então ele reconhecia que os marinheiros, principalmente os negros, eram os que estavam em baixas patentes e os que mais sofriam castigos. E aí isso foi uma das motivações da revolta da vacina, que infelizmente acabou de forma bem trágica até, pois eles pediram anistia, né, para os marinheiros revoltosos ali depois do acordo que fizeram com o governo, e a maioria foi demitido, e os líderes da revolta foram presos, todos eles morreram, apenas João Cândido sobreviveu e acabou morrendo num ostracismo, onde a Marinha não o reconhece, pois afinal de contas ele se revoltou, né, se rebelou contra esse sistema que até então o usava como mão de obra, mas não os dava os devidos reconhecimentos. Nós também destacamos nesse período o cangaço, que muitos historiadores, né, tomam como um movimento positivo, outros como um movimento negativo, mas também surge dessa falta de assistência que o governo fazia com a grande população, principalmente do Norte e Nordeste, principalmente ali depois do fim do ciclo do açúcar, né, onde essa população do Norte e Nordeste fica praticamente abandonada e não recebe nada, nenhum reconhecimento do governo.
Esse governo elitista, ele vai criar muitos desinteresses, vai criar muito descontentamento, principalmente com os estados que até então participavam do eixo econômico, como Paraíba, Rio Grande do Sul, e aí então começarão as pequenas insurreições das elites também interessadas contra esse governo café com leite, né, entre São Paulo e Minas Gerais. A cada ano de eleição se tornava cada vez mais instável o período para a escolha de um político representante. Durante esse período, os militares de média patente também ficarão descontentes e então formarão o que conhecemos como federalismo, né, que buscará por mais autonomia dos estados, mas principalmente por melhorias e por reconhecimento, o mesmo reconhecimento, principalmente financeiro, como o que as elites recebiam no Brasil, principalmente ligadas ao café. Esses federalistas formarão o que conhecemos como Coluna Prestes, que marchará do sul, né, aqui do Rio Grande do Sul, até o norte do Brasil, indo e voltando durante 3 anos em busca de melhorias, onde um dos seus líderes, que conhecemos bastante, será Carlos Prestes. Nesse período, nós também teremos uma grande imigração, principalmente de países europeus como a Itália e a Alemanha, mas principalmente a Itália, né, que trará grande parte de parcela de trabalhadores para assumir o que até então era feito por escravizados, ali no eixo São Paulo e Minas, o que é grande parte do interesse dos cafeicultores. Só que essa população vai chegar aqui e vai lidar com uma realidade diferente do que foi prometido. Então, eles começarão a migrar para os centros urbanos, principalmente de São Paulo, e formarão uma nova classe trabalhadora, uma classe proletariada, que vai começar a trabalhar nas indústrias, né, principalmente nas têxteis, que cumpre o grande interesse ali os interesses econômicos europeus. E também nesse período nós teremos a Primeira Guerra Mundial, o que vai gerar uma crise econômica em muitos países, e principalmente no Brasil, relacionada ao café, né, que aí depois vai responder lá na crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e automaticamente todos os países parceiros comerciais também sentirão essa crise. Em 1919, nós temos a formação do PCdoB, que é o Partido Comunista Brasileiro, onde, né, será, vamos dizer, a primeira representação política social da classe pobre, porque até então a política ela era apenas feita pelas elites, ou cafeicultoras, ou açucareiras, sempre cumprindo interesses dos grandes proprietários. A grande população ela não tinha representação política e muito menos direito a voto. Então a formação do PCdoB também é um grande marco na história brasileira. E em 1922 nós teremos a Semana de Arte Moderna, que vai inaugurar no Brasil uma forma brasileira de fazer arte, né, que terá grandes nomes ali, como Oswaldo Aranha, como Anita Malfatti, que tentará fazer uma releitura, uma arte à moda brasileira. Num primeiro momento, né, ali em 1922, a grande maioria dos artistas, dos autores, dos escritores, não reconhecerá esse movimento. Mas, no futuro, ele sempre será marcado, né, e ele trará um grande marco para a história, pois é considerado como se fosse um rompimento com aquele consumo de arte vindo apenas da Europa e uma inauguração de arte feita à moda brasileira. Essa forma de governar do Brasil, principalmente ali revezando com políticos de Minas Gerais e São Paulo, vai gerar um grande descontentamento
nas outras regiões brasileiras, principalmente Rio Grande do Sul e Paraíba, que ora apoiavam candidatos de Minas e ora de São Paulo. E na última eleição, antes da ascensão do governo Vargas, esses dois estados não apoiarão esses candidatos e então formarão uma nova aliança, o que ascenderá como candidato o Getúlio Vargas. Porém, essa eleição ele não ganha como presidente. Só que descontentes, né, com aquele resultado, eles vão refutar e vão dizer que aquela eleição foi fraudulenta, como a grande maioria, porque afinal de contas as pessoas eram obrigadas a votar no candidato imposto pelo coronel, ou era fraudada, colocando o nome de pessoas que às vezes nem existiam, que já estavam mortas, enfim. E então eles vão contestar essa eleição, né, desse candidato. E aí, com o apoio dos militares, eles derrubarão esse governo e assumirão o governo, colocando fim à República, ao período da República, que até então era só República, e aí a partir do governo Vargas será conhecido como República Velha, pois a promessa era de fazer um novo Estado. E aí então nós temos um novo período na história brasileira. Espero que esse vídeo tenha explicado de alguma forma o que representa e como se deu a República Velha no Brasil. Obrigada!